A Argentina é o oitavo maior país do mundo. Tem geleiras, desertos, selvas e uma das maiores cidades das Américas. Milhões de pessoas vivem lá. Milhões mais a visitam a cada ano. Mas existem lugares na Argentina que ninguém visita. Lugares que o país prefere não mencionar. Lugares onde algo aconteceu, onde algo foi embora, onde algo simplesmente deixou de existir. E o silêncio que ficou nunca foi preenchido por nada. Um pueblo inteiro submerso a 10 metros de água durante 24 anos. Um hotel nas montanhas onde nazistas se escondiam enquanto o mundo ardia. Estações de trem vazias, no meio da Patagônia, esperando por um trem que não vai voltar. 10 lugares, 10 histórias que a Argentina esqueceu ou preferiu esquecer. Se você chegou até este canal agora, bem-vindo ao Ruínas Esquecidas, o lugar onde as histórias que o tempo tentou apagar ganham voz. Se você ainda não está inscrito, clica no botão agora. Cada semana tem um novo lugar esquecido esperando para ser descoberto. E este vídeo é um bom motivo para você ficar. Número 10. As estações fantasma da ferrovia patagônica. Em meados do século XX, a Argentina tinha quase 47 mil quilômetros de trilhos de trem. Os trens conectavam cada canto do país. Chegavam a pequenos pueblos no meio da Patagônia, onde não havia nenhuma outra forma de entrar ou sair. Para milhões de argentinos, o trem não era um luxo, era o único fio que os ligava ao resto do mundo. E então, em 1993, o governo desligou quase tudo. O sistema ferroviário argentino nasceu no século XIX, construído por companhias inglesas e italianas para transportar carne, lã e grãos do campo até Buenos Aires. Com os trilhos vieram os imigrantes. Com os imigrantes vieram os pueblos. Comunidades inteiras foram fundadas no meio da estepe simplesmente porque um trem precisava de uma parada para abastecer de água. A ferrovia não apenas transportava pessoas, ela construía a Argentina. Em 1993, o governo de Carlos Menem privatizou e desmontou a rede ferroviária argentina. As linhas que não eram lucrativas foram simplesmente fechadas, e isso significava quase todas as que serviam aos pequenos pueblos. Da noite para o dia, centenas de comunidades na Patagônia e na Pampa perderam sua única conexão com o exterior. Sem o trem, não havia razão para ficar. Os jovens foram primeiro, depois as famílias, depois os comércios, as escolas, os médicos. Os pueblos não morreram de uma vez. Morreram devagar. Enquanto os que ficaram assistiam, tudo desaparecer ao redor. Hoje, ao longo das rodovias patagônicas, restam os escombros dessa história. Estações com telhados afundados. Plataformas onde ninguém espera. Trilhos cobertos de vegetação que não levam a lugar nenhum. Os edifícios continuam de pé como se estivessem esperando que o trem voltasse. Ele não vai voltar. Número 9. Mina Aguilar. No extremo noroeste da Argentina, na província de Jujuy, existe um pueblo que nunca deveria ter existido. Está a mais de 4.000 metros acima do nível do mar. O ar é rarefeito, o frio é constante, e não há nada ao redor exceto montanhas e silêncio. Não é um lugar onde as pessoas escolhem viver. É um lugar para onde as pessoas foram enviadas para trabalhar. Em meados do século XX, Mina Aguilar era uma das operações mineradoras mais importantes da Argentina. Abaixo daquelas montanhas, havia chumbo e zinco em grandes quantidades. E as empresas que controlavam a mina construíram tudo o que os trabalhadores precisavam para nunca precisar ir embora. Casas, uma igreja, uma escola, um cinema, um campo de futebol, tudo dentro do mesmo complexo, a 4.000 metros de altitude, cercado de nada. Era um pueblo completo, mas era um pueblo que pertencia à empresa, não às pessoas que viviam nele. Enquanto a mina produzia, o pueblo funcionava. As famílias cresceram ali. As crianças foram à escola ali. Gerações inteiras viveram e morreram naquela montanha sem descer muito ao mundo lá embaixo.
Quando a produção começou a cair e a operação deixou de ser lucrativa, a empresa tomou a decisão que empresas nessa situação sempre tomam: foi embora. E o pueblo ficou sozinho. Hoje as estruturas ainda estão de pé. As casas, a igreja, o cinema, tudo continua lá, congelado a 4.000 metros de altitude, onde o vento bate o ano inteiro e quase ninguém chega. Fotógrafos de aventura que documentaram o lugar descrevem uma sensação estranha, como se o tempo tivesse simplesmente parado no dia em que a empresa apagou as luzes e fechou a porta. Número 8. Andacolo. O ouro tem uma forma particular de destruir as coisas que constrói. Na província de Neuquén, nos Andes Patagônicos, existe um pueblo chamado Andacolo. Chegaram até lá por causa do ouro. Construíram casas, uma igreja, uma praça, uma comunidade inteira no meio das montanhas. Em seu melhor momento, era um lugar vivo com famílias, comércios e uma identidade própria construída sobre o trabalho duro e a esperança de que o mineral não acabasse. Acabou. A história de Andacolo segue o mesmo padrão que se repete continuamente nos pueblos mineradores da América do Sul. Primeiro vem a descoberta. Depois chegam os trabalhadores. Depois chegam as famílias, os comércios, as escolas. O pueblo cresce em torno da única coisa que o sustenta. E quando esse sustento desaparece, tudo mais começa a cair. Não de uma vez, sempre devagar. Os que tinham para onde ir foram primeiro. Os que não tinham ficaram um pouco mais. Hoje, Andacolo ainda tem alguns moradores. Mas caminhar por suas ruas é caminhar entre dois mundos ao mesmo tempo. Casas habitadas lado a lado, com casas abandonadas. Uma igreja que quase ninguém usa. Uma praça que lembra o que o pueblo um dia foi e não pode mais voltar a ser. O que torna Andacolo diferente de outros pueblos fantasma é exatamente isso. Não está completamente vazio, está pela metade. E há algo nessa condição que é mais triste do que o abandono total. Porque os que ficaram precisam viver todos os dias rodeados dos restos do que foi perdido. O ouro foi embora há muito tempo. As montanhas continuam lá, e entre elas, Andacolo espera sem saber muito bem pelo quê. Número 7. As ruínas das colônias galesas. Em 1865, um grupo de famílias galesas embarcou em um navio em Liverpool com uma ideia que soava como loucura. Queriam salvar o próprio idioma. O galês estava morrendo na Grã-Bretanha. O governo inglês o suprimia nas escolas, nos tribunais, na vida pública. E um homem chamado Michael D. Jones convenceu 153 pessoas de que a única solução era partir para o lugar mais longe do mundo que conseguisse encontrar. Esse lugar acabou sendo a Patagônia, Argentina. O que encontraram quando chegaram não era o que esperavam. O governo argentino havia prometido um vale fértil. O que havia era estepe seca, vento constante e um rio que crescia e encolhia conforme bem entendia. O primeiro inverno foi tão duro que quase todos morreram de fome. Sobreviveram porque os povos originários Tehuelche os ensinaram a caçar e a se mover por aquele território que não conheciam. Com o tempo, os galeses aprenderam a viver na Patagônia. Construíram canais de irrigação, cultivaram trigo, ergueram capelas e escolas onde se ensinava em galês. Fundaram pueblos que ainda existem hoje, como Tralee e Gaiman. Por um tempo, conseguiram exatamente o que haviam vindo buscar, uma comunidade onde seu idioma e sua cultura podiam sobreviver. Mas as gerações mudam. Os netos já não falavam galês. As estâncias foram sendo abandonadas, as capelas foram ficando vazias, os canais secaram. Hoje, espalhadas pelo Vale do Chubut e pela estepe patagônica, restam as ruínas dessa história. Paredes de pedra e adobe que o vento patagônico vai desmontando há anos. Cemitérios com nomes galeses gravados em lápides que ninguém visita. Capelas sem teto, onde um dia se cantaram hinos em um idioma que cruzou o oceano para não desaparecer. Desapareceu do mesmo jeito. Número 6. Cabo Raso. Este pueblo não morreu por causa de uma catástrofe.
Não houve inundação, terremoto ou guerra. Cabo Raso morreu porque alguém decidiu que a estrada passaria por outro lado. Na costa atlântica da província de Chubut, a meio caminho entre Trelew e Comodoro Rivadavia, existe um cabo rochoso onde o vento nunca para. Ali, no final do século XIX, um grupo de pioneiros construiu um pueblo sobre a pedra. Literalmente, as primeiras casas de Cabo Raso foram erguidas em 1899 por pessoas que haviam chegado àquela costa remota, porque o mar lhes dava trabalho e o comércio costeiro lhes dava futuro. Em seu melhor momento, Cabo Raso tinha tudo o que um pueblo precisa: um juizado de paz, uma agência de correios, um telégrafo, uma escola, um registro civil. Em 1901, a fragata Sarmiento, em sua segunda viagem ao redor do mundo, parou em suas costas. Era um lugar real, com história real, com pessoas reais que construíram suas vidas ali. O problema chegou nos anos 1970, quando o governo pavimentou a Ruta Nacional 3. Em vez de seguir a costa, a estrada foi traçada pelo interior do país. Da noite para o dia, Cabo Raso ficou fora de tudo, sem tráfego, sem comércio, sem razão econômica para existir. As pessoas foram embora devagar no começo, depois mais rápido. Em 1983, morreu Mercedes Finat, dona do último armazém do pueblo. Com ela foi embora a última razão para ficar. Cabo Raso ficou vazio. Hoje restam apenas as ruínas das casas de pedra ao longo de uma estrada que quase ninguém usa. O farol ainda funciona. O mar ainda está lá. E as paredes que aqueles pioneiros construíram há mais de 100 anos ainda resistem, embora já não haja ninguém dentro delas. Número 5. Alemanha. Há pueblos que nascem por acidente. A Alemanha nasceu porque um trem precisava de um lugar para parar. No norte da província de Salta, onde as montanhas do noroeste argentino formam vales profundos e ravinas de cores impossíveis, existe um pequeno pueblo com nome alemão e história de imigrantes europeus. No final do século XIX e início do XX, a expansão da ferrovia em direção ao noroeste argentino trouxe trabalhadores de toda parte: italianos, espanhóis, alemães, pessoas que chegaram para construir os trilhos e ficaram para viver ao lado deles. A Alemanha cresceu em torno de sua estação. O trem trazia passageiros, mercadorias e conexão com o resto do país. Os moradores construíram casas, formaram famílias e ergueram uma comunidade em meio a uma paisagem que hoje qualquer fotógrafo pagaria para capturar. O Rio Rosário corre perto. Os morros mudam de cor com a luz. Era um lugar bonito para viver desde que o trem continuasse passando. Em 1971, a linha ferroviária fechou para sempre. O que aconteceu depois foi o mesmo que aconteceu em tantos outros pueblos argentinos que dependiam da ferrovia. As pessoas foram embora, os comércios fecharam, as casas esvaziaram. O pueblo que havia nascido por causa do trem não sabia como existir sem ele. Hoje, a Alemanha é quase um fantasma. Apenas algumas poucas famílias vivem na região, descendentes daqueles trabalhadores ferroviários que nunca quiseram ir completamente embora. A antiga estação foi transformada em uma pequena galeria de arte com um artesanato local. Os vagões originais ainda estão lá, enferrujando sobre os trilhos que não levam a lugar nenhum. E a velha ponte ferroviária sobre o rio ainda está de pé, cruzando a água em direção a um destino que já não existe. Os que ficaram dizem que recebem os visitantes como velhos amigos. Tem poucas visitas e muito tempo. Número 4. Patrícios. Osvaldo Curtis tem 88 anos e ainda se lembra do dia em que o último trem saiu de Patrícios. Ele era o mecânico do pueblo. Passou décadas cuidando das locomotivas. Conhecia cada peça, cada barulho, cada problema que podia aparecer naquelas máquinas. Quando a estação fechou, perdeu o emprego. Mas o que mais doeu não foi isso. O que mais doeu foi saber que o trem não ia voltar. Patrícios é um pueblo na província de Buenos Aires que um dia teve 4.000 habitantes. Era uma comunidade agrícola próspera, construída inteiramente em torno da ferrovia. O trem levava a colheita até os mercados.
O trem trazia os insumos que os agricultores precisavam. O trem conectava as famílias de patrícios com o resto do país. Sem o trem, Patrícios não tinha razão de ser. E quando o governo desmontou as linhas nos anos 1990, foi exatamente isso que aconteceu. Hoje, Patrícios tem menos de 750 habitantes. Em 2023, uma agência de notícias internacional enviou uma fotógrafa ao local e o chamou oficialmente de Pueblo Fantasma, um lugar onde a decadência não é algo do passado, mas algo que continua acontecendo em tempo real. Os trilhos estão cobertos de vegetação. A antiga estação está vazia. O depósito de trens onde Osvaldo passou a vida trabalhando está abandonado. Mas Osvaldo ainda vive lá. Há algo nessa imagem que é difícil de esquecer. Um homem de 88 anos em um pueblo que continua se esvaziando, rodeado pelos restos de uma vida que construiu em torno de algo que não existe mais. Não foi embora quando todos os outros foram e não tem planos de ir agora. Patrícios perdeu quase tudo, mas ainda tem Osvaldo. Número 3. Hotel Termas El Sosneado. Em outubro de 1972, um avião uruguaio caiu nos Andes. Das 45 pessoas a bordo, 33 sobreviveram ao impacto inicial e ficaram presas na neve a mais de 3.000 metros de altitude, sem comida, sem equipamento e sem nenhuma forma de pedir ajuda. Durante 72 dias lutaram para continuar vivos. 16 conseguiram. O que muito pouca gente sabe é que a apenas 21 quilômetros do local onde esse avião caiu, havia um hotel. O Hotel Termas El Sosneado foi construído em 1938 por uma companhia ferroviária argentina no coração dos Andes, na província de Mendoza. Era um hotel de luxo. Os hóspedes chegavam de Buenos Aires e do exterior para se recuperar em 3 piscinas termais alimentadas por águas sulfurosas que desciam diretamente do vulcão Overo. O hotel ficava a 2.180 metros acima do nível do mar, em meio a uma paisagem de montanhas que cortava a respiração. Era exatamente o tipo de lugar ao qual vão as pessoas que têm dinheiro e querem sentir que estão no fim do mundo. Funcionou por 15 anos. Em 1953, foi abandonado quando a operação deixou de ser lucrativa. Os funcionários foram embora. As portas foram fechadas. E as montanhas começaram a recuperar o espaço que lhes havia sido tomado. Quando o avião uruguaio caiu em 1972, o hotel estava há quase 20 anos vazio. Os sobreviventes nunca souberam que ele estava tão perto. Hoje, as ruínas do Hotel Sosneado ainda estão de pé à beira do rio Atuel. Para chegar, é preciso dirigir 60 quilômetros por uma estrada de terra e pedra que exige tração nas 4 rodas. Mas as piscinas termais ainda funcionam. O vulcão continua aquecendo a água. E os viajantes que fazem o esforço de chegar até lá podem se banhar naquelas águas quentes, rodeados de paredes desmoronadas e silêncio absoluto, em um dos lugares mais remotos e mais esquecidos de toda a Argentina. Número 2. Hotel Eden La Falda. Em 1925, Albert Einstein subiu as escadarias de mármore de Carrara deste hotel e assinou o livro de hóspedes. Che Guevara passou por aqui quando jovem. Presidentes argentinos celebraram aqui. Durante a primeira metade do século XX, o Hotel Eden era o lugar mais prestigioso da Argentina. E segundo um memorando classificado do FBI, assinado pelo próprio J. Edgar Hoover, era também o lugar mais provável do mundo inteiro para encontrar Adolf Hitler com vida. O hotel foi construído em 1897 por um empresário alemão nas serras de Córdoba. Em 1912, foi comprado por Walter e Ida Eichhorn, um casal alemão com dinheiro, ambição e conexões que iam muito além do ramo hoteleiro. Os Eichhorn conheceram Adolf Hitler pessoalmente em Munique em 1924, um ano antes da publicação do Mein Kampf. Receberam um dos 500 exemplares numerados da edição de luxo. Contribuíram com mais de 30.000 marcos alemães ao Partido Nazista.
mantiveram correspondência direta com Hitler durante anos. Do telhado do hotel, transmitiam seus discursos por alto-falantes para dentro e para fora do edifício. O Hotel Eden não era apenas um hotel. Era uma base de operações nazista no coração da Argentina. Quando a Argentina declarou guerra ao eixo em 1945, o governo confiscou o hotel como propriedade inimiga. Os Eichhorn perderam tudo. Depois da guerra, Perón o devolveu brevemente, mas as tentativas de restauração fracassaram, uma após a outra. O hotel fechou definitivamente em 1965 e ficou abandonado por anos, sendo saqueado e vandalizado, até ser declarado monumento histórico em 1988. Hoje funciona como museu. As iniciais dos Eichhorn ainda estão entalhadas sobre a entrada. Os turistas percorrem salões que um dia receberam o que havia de mais seleto na sociedade argentina e alguns dos homens mais perigosos do século XX. Há visitas noturnas para quem quer ouvir as histórias de fantasmas que cercam o lugar. Mas a história mais perturbadora do Hotel Eden não é a dos seus fantasmas. É a das pessoas reais que caminharam por seus corredores, tomaram decisões que mudaram o mundo e depois desapareceram como se nunca tivessem estado lá. Número 1. Vila Epecuén. Na noite de 10 de novembro de 1985, os 1.500 habitantes de Vila Epecuén foram dormir sem saber que aquela era a última noite normal que teriam em suas vidas. Vila Epecuén foi fundada em 1921 na província de Buenos Aires, às margens da Lagoa Epecuén. A água daquela lagoa era extraordinária. Tinha 10 vezes mais sal do que o oceano. Apenas o Mar Morto a superava em salinidade em todo o mundo. Desde o princípio, as pessoas chegavam de Buenos Aires de trem para se banhar naquelas águas, que supostamente curavam artrite, doenças de pele e depressão. O pueblo cresceu em torno dessa promessa. Na década de 1980, tinha 280 estabelecimentos comerciais, hotéis, museus, uma estação de trem, um hipódromo e até 25 mil turistas a cada verão. Era um dos destinos de férias mais populares de toda a Argentina. Naquela noite de novembro, uma tempestade rompeu o dique que separava a lagoa do pueblo. A água começou a entrar, subia 1 centímetro por hora devagar, quase sem que ninguém percebesse no começo. Mas não parou. Em 2 semanas, a água tinha 3 metros de altura. As autoridades ordenaram evacuação total. Os moradores pegaram o que conseguiram carregar e saíram. Os hotéis tinham reservas de verão já pagas. Os comércios tinham estoque comprado para a temporada. Tudo ficou dentro. Em 1993, a água atingiu seu ponto mais alto, 10 metros. Vila Epecuén estava completamente submersa sob a lagoa que a havia tornado famosa. 280 estabelecimentos desaparecidos. Centenas de famílias sem lar. O governo declarou a área sinistro total e descartou qualquer possibilidade de reconstrução. Por 24 anos, Vila Epecuén simplesmente não existiu. Em 2009, as águas começaram a recuar. O que emergiu não era um pueblo, era uma paisagem de outro planeta. Árvores mortas de pé, cobertas de sal branco, carros enferrujados enterrados até o teto, paredes desmoronadas, ruas que ainda podiam ser reconhecidas, mas que não levavam a lugar nenhum. Tudo branqueado pelo sal, como se a água tivesse apagado as cores junto com a vida. Hoje, um único homem voltou. Pablo Novak havia nascido em Vila Epecuén em 1930. Seu pai era um imigrante ucraniano. Juntos, fabricaram os tijolos com os quais foram construídas muitas das casas do pueblo. Quando as águas recuaram, Novak voltou sozinho, sem eletricidade, sem família, sem nenhum conforto. Viveu entre as ruínas por anos, andando de bicicleta pelas ruas vazias, contando a história do pueblo para os turistas e fotógrafos que chegavam de todo o mundo. Uma grande rede de televisão o chamou de o homem mais solitário da Argentina. No dia 22 de janeiro de 2024, Pablo Novak morreu em Vila Epecuén. Tinha
93 anos. Naquele mesmo dia, o governo argentino declarou oficialmente Vila Epecuén um pueblo deserto. Não há planos de reconstrução, não há novos moradores. Só restam as ruínas, o silêncio e a água da lagoa que continua lá, esperando. Vila Epecuén nasceu de uma lagoa. E foi uma lagoa que a levou. 10 lugares, 10 histórias que a Argentina prefere não contar. Algumas foram apagadas pelo silêncio gradual do abandono. Outras pela violência, pela ganância ou por uma simples decisão burocrática sobre o traçado de uma estrada. Mas todas têm algo em comum: existiram de verdade. Tiveram pessoas, tiveram vida, tiveram um propósito que um dia fez sentido para alguém. E o fato de que hoje precisamos de um vídeo para lembrar, las diz mais sobre nós do que sobre elas. Se este vídeo te fez pensar se algum desses lugares ficou na sua cabeça depois que a tela apagar, então você está no lugar certo. Aqui no Ruínas Esquecidas, toda semana a gente entra nos lugares que o tempo tentou apagar e conta o que realmente aconteceu lá. Inscreva-se no canal agora para não perder o próximo. E se você conhece algum lugar abandonado que merece estar aqui, deixa nos comentários. Pode ser o próximo destino. Até a próxima ruína.